Terra Azul. Que alegria estar prestando esse culto junto com vocês ao Senhor. Quero convidar você nesse momento para orar, em nome de Jesus, para nós iniciarmos esse culto. Deus Pai, nós queremos Te louvar e Te engrandecer e dizer, ó Deus, que o objetivo de nós estarmos aqui agora, ó Pai, é para buscar a Tua face, é para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, é para dizer ao Senhor, ó Pai, que nós Te amamos. Pai, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para todos sempre. Por isso, ó Pai, nesse momento cultico, ó Pai, que a Tua presença se manifeste em nossas casas, que a Tua presença se manifeste em nossas vidas e que o Senhor seja glorificado através da minha vida e através da vida do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo, que estão cultuando ao Senhor conosco. Pai, nesse momento tão simples, tão singelo, mas um momento, ó Pai, que eu com certeza agrada ao Senhor, esteja conosco, faça a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 51, versículo 10. Salmos 51, versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão em ti. Amados, o salmista Davi, nesse momento desse salmo, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa fala de Davi com Deus é uma fala que nos chama a atenção, principalmente quando ele diz assim: restitui-me, no versículo 12, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu tenho certeza que todos nós estamos passando dias difíceis, dias em que nós precisamos prestar culto das nossas casas, dia que nós estamos sem poder estar juntos como igreja, mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter um coração puro, eu quero ter um espírito inabalável mais, ó Deus. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amados irmãos, eu creio que Deus há de nos despertar dia após dia, para que a alegria dele esteja em nossos corações e que nós possamos, com espírito voluntário, fazer a vontade dele. E Davi, ele traz uma referência daquilo que ele desejava para a sua vida, daquilo que ele desejava fazer ao Senhor. Ele fala o seguinte, no versículo 13: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele estava falando: Senhor, eu quero levar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Senhor, eu quero mostrar um estilo de vida diferente, e por isso, Deus, restitui essa alegria da tua salvação. Eu creio, queridos irmãos e irmãs, que Deus há de restituir a alegria da nossa salvação. Por isso eu quero convidar você, nesse momento de culto, a adorar ao Senhor na beleza da santidade. Quero passar a palavra para o Mateus, onde ele estará fazendo esse momento de louvor em nome de Jesus. E posterior ao louvor, nós teremos a palavra ministrada pela pastora Priscila, onde eu convidei ela, com muito carinho ela recebeu esse convite e nos enviou uma palavra para a nossa igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida. Adore ao Senhor e receba a palavra de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos nesse momento, então, estar louvando a Deus. Amém? Adorá-lo e bendizê-lo na sua santidade. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que a tua presença se faça de maneira poderosa em cada lar, Senhor Jesus. Que o teu amor e que a tua graça superabunde nos corações, Senhor Jesus, para que, Deus, possamos ser um pouco mais próximos de ti, Jesus.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor, nós queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
meu amado é o mais belo milhares e milhares. Oh Jesus, obrigado pelo seu amor, por nos fazer conhecidos diante de ti, Jesus. Por isso nós cantaremos para sempre desse amor, Senhor. Viveremos todo dia a tua graça e o teu perdão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, igreja de Serra Azul. Hoje eu que estou aqui com vocês e apesar de não estarmos juntos fisicamente, eu estou muito feliz e eu espero que em breve nós possamos estar juntos, abraçando, celebrando ao Rei que vive sobre todas as coisas. E hoje eu quero trazer um pouquinho de esperança e paz ao seu coração. Nós vemos Jesus em todas as coisas, trazendo vida para nós. E eu quero compartilhar. Quando eu entendo isso, quando eu recebo de Deus ali na sua presença, quando eu estou no meu tempo de oração, quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu sou novamente renovada pela presença de Jesus. E esses últimos dias Deus tem me ensinado tanto através da vida de Jesus, e aí eu sou tão constrangida com esse amor que não tem como não compartilhar daquilo que Jesus é nas nossas vidas. Jesus é a nossa maior fonte de esperança. Se nós estamos vivendo, eu não sei como você está nesses dias, particularmente meu coração está muito em paz, mas a dica que eu dou para você é que você busque a presença do Senhor. Tem dias que a gente não está bem, é verdade, mas a nossa fonte, a nossa esperança está no nosso Deus. E eu espero que hoje o seu coração seja alcançado por essa esperança que está em Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Eu quero ler alguns textos e chamar a sua atenção para alguns aspectos. Lá em Isaías 11, nós vamos ler o primeiro e o terceiro versículo só para a gente entender do que nós estamos falando, e depois nós vamos pular lá para os versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim em Isaías: do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. O versículo 3: ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. E aí os versículos que eu quero chamar a sua atenção, o 9 e 10. E em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. No título desse texto diz para nós o ramo da linhagem de Jessé, e está falando da pessoa de Jesus. Jesus é aquele que traz renovo, sim, ele será um renovo sobre a vida do seu povo. No versículo 3, ele não julga as nossas vidas pela aparência. Jesus não tem filhos prediletos, ele deseja que eu e você nos relacionemos com ele. E eu vejo esse texto como um texto muito propício para os nossos dias, que em tudo que o Senhor estabeleceu, em todo o seu santo monte, ninguém fará o mal. Sua vida não será tocada, porque o Senhor está com você, habitando na sua vida, habitando na sua casa. Não haverá destruição. E aí nós vemos que muita gente conhece o Senhor, e essas pessoas nesse dia reconhecerão a descendência de Jessé, a raiz de Davi, através da pessoa de Jesus, e se levantará uma bandeira de salvação. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode trazer esperança ao nosso coração. E aí nós vemos isso lá em Romanos 15, no versículo 12. E em outra parte o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, e nele depositarão a sua esperança. Então eu quero que você entenda aí essa raiz de Davi, né? Essa descendência de Davi, através da pessoa de Jesus. Um ligado no outro. E eu quero falar um pouquinho sobre esse legado de Davi, um homem tão comum como eu e você, deixa um legado lindo desse para nós, através da pessoa de Jesus.
Em Apocalipse 22, versículo 16, na parte B, diz assim para nós: eu sou a origem, Jesus dizendo isso, eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. Queridos, nós vemos esse legado lindo que Davi deixa por causa do seu coração, por causa da sua entrega. Eu não sei se você admira Davi, mas eu particularmente admiro muito a postura dele e eu sempre oro, faço dos salmos as minhas orações por causa do coração quebrantado daquele homem que foi exatamente como eu e você, mas ele fez parte dessa linhagem de Jesus e ele é lembrado por toda a eternidade. E aí não tem como, queridos, nós não olharmos para a vida dele quando nós olhamos para Jesus, a nossa essência, aquele que traz ser novo, aquele que traz esperança, e aí a gente vê essa origem, né, de Jesus. Não tem como a gente não olhar para a pessoa de Davi. E eu queria fazer um pouquinho da diferença aí de um homem que serve a Deus e um homem que faz tudo com a força do seu braço. E eu queria comparar então a vida de Davi e a vida de Saul para a gente entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Através da história de Davi e Saul, nós vemos que ambos, os dois, eles foram ungidos pelo próprio Deus, através da vida do profeta Samuel, mas os dois foram ungidos por Deus para reinar sobre Israel. Nós vemos que os dois, eles reinaram aproximadamente 40 anos sobre Israel. Os dois foram homens que tiveram sucesso, os dois foram homens que tiveram vitória sobre a guerra, e nós vemos assim que os dois homens como eu e você erraram e erraram muito, mas nós também vemos diferenças gritantes aí na vida desses homens. Saul, todas as vezes que nós lembramos dele, nós lembramos que Deus rejeitou a vida dele. Nós vemos que Deus expulsou Saul da sua presença. Nós vemos que quando nós lembramos de Saul, que foi aquele que tentou fazer as coisas na força do seu braço. Nós vemos aí que na sucessão do seu reinado, Saul não aceita. E aí quando ele descobre que Davi tinha sido ungido rei, ele quer matar Davi, ele não aceita. Já na vida de Davi, quando nós nos lembramos desse homem, nós lembramos que ele foi um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus. Aquele homem que valorizou a presença do Senhor, que tinha intimidade com Deus, que um homem que errou, que pecou muito, mas se arrepende dos seus pecados e se prostra. O maior medo de Davi era perder a presença de Deus, e ele diz: Senhor, não me expulse da tua presença, não retira de mim o teu espírito. Foi aquele homem que, quando Deus falou para ele que tinha chegado ao fim o seu reinado, que não teve problema nenhum de passar o seu trono para o seu filho Salomão. E aí nós vemos essas diferenças na vida deles, e pelo fato de Davi ter se entregado totalmente ao Senhor, nós vemos que ele se torna então parte da descendência de Jesus. Ele faz parte, ele é um ancestral do Messias, de Jesus, aquele que veio para trazer renovo e trazer esperança sobre o nosso coração. Nós vemos o legado de Davi que será lembrado para o resto da eternidade por causa da entrega, por causa de toda a sua vida diante do Senhor. Assim como nós lemos no versículo 10 de Isaías 11, naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. Jesus viria para ser salvação para todo mundo, mas Jesus totalmente ligado na história de Davi. Mas nós vemos aí também algumas diferenças que fez com que Saul se tornasse esse homem que foi rejeitado pela presença do Senhor, e Davi. Nós vemos aí que o que diferenciou um do outro foi a entrega, o compromisso, o relacionamento profundo que Davi tinha
com Deus, da entrega total dele com o Senhor. Davi, ele estava totalmente ligado à fonte, Davi estava totalmente ligado a Jesus, apesar de não aparecer o nome de Jesus, não aparecer ali a pessoa de Jesus, mas totalmente ligado a Deus. E nessa mesma fonte, eu e você, nós estamos ligados e nós temos livre acesso hoje à presença de Deus por causa de Jesus. Nós vemos que Davi, ele exerceu uma influência muito forte nas nossas vidas por causa do relacionamento profundo. Ele poderia ter sido um rei qualquer, mas ele não se tornou um rei qualquer, pelo contrário, ele fez parte aí desta história de Jesus. Jesus dizendo: eu sou a raiz de Davi. E nós vemos, querido, que tem duas coisas que nos deixam ainda em vantagem em relação à vida de Davi. Davi foi um homem que nos ensinou e nos ensina muito, mas ainda levamos vantagem nisso, e eu quero trazer essa esperança para o seu coração. A vida de Jesus, o exemplo de Jesus impregnado nas nossas vidas. Hoje nós conhecemos a entrega de Jesus. E a segunda coisa é a pessoa do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo na nossa vida. Jesus veio, deu livre acesso para nós, para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus, mas nós vemos aí o Espírito Santo fazendo o papel daquele que nos guia, que nos ensina, que nos convence todas as coisas. E aí eu quero fazer o paralelo naquilo que Davi nos ensina, e com a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo fazendo a diferença nas nossas vidas, nos dando força maior ainda para que nós possamos deixar um legado nessa terra, que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Davi, ele nos ensina a importância da intimidade com Deus. Quando Davi ele assume a nação de Israel, a maior preocupação dele era de trazer a glória, trazer a presença, trazer a arca era a presença de Deus para a nação de Israel. Durante 40 anos, Saul não se preocupou em trazer a presença do Senhor para aquele lugar, mas de vencer, de estar sempre à frente. Davi não, quando ele assume o seu reinado, a preocupação dele era trazer a presença de Deus para aquele lugar. Nós vemos aí na figura, de Davi para as nossas vidas essa importância desse relacionamento, mas aí nós vemos na pessoa de Jesus esse livre acesso que nós temos, essa glória revelada através do caminho que Jesus abriu para que nós pudéssemos ter acesso. E nós vemos, queridos, que o Espírito Santo ele vai nos ensinando, o Espírito Santo vai abrindo o caminho, o Espírito Santo vai nos dando esse livre acesso o tempo todo. O segundo ponto que Davi aí nos ensina é a maneira como ele se entrega diante de Deus, que é o serviço. Davi, ele foi fiel. Nós vamos ler a história de Davi o tempo todo, e ele foi fiel a Deus o tempo todo, servindo fielmente a Deus o tempo todo. Nós vemos aí uma das coisas que me chama muita atenção, um dos exemplos da vida de Davi é na construção do templo. Logo após Davi construir o palácio, ele começa a ficar incomodado em construir o lugar onde ele e todo o povo iria ali então servir. Ele fica incomodado: como eu posso morar num lugar desse e o Senhor ficar em tendas? Deus nunca pediu isso a Davi, tanto que Davi não constrói o templo, depois Salomão constrói esse templo ao Senhor, mas a preocupação, eu preciso construir o tempo todo querendo amar, querendo servir, querendo dar ao Senhor o seu melhor através do serviço. E nós vemos aí que Jesus é aquele que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós temos isso de vantagem, olhando para Jesus, aquele que serviu, aquele que dava a sua vida. Quantas vezes que nós falamos de honra? Quando nós olhamos para Jesus, olha a preocupação dele, que era de servir, não ser servido. E Jesus quantas vezes se mostrou como um homem humilde. O Espírito Santo que nos ensina isso também, queridos, a mostrar para nós o quanto é prazeroso e feliz, como é bom, como é gratificante servirmos a nosso Deus. Cada lugar que Deus me coloca para servir é uma alegria muito grande. Uma das coisas que eu sempre lembro e amo servir ao Senhor é através do encontro com Deus. Muito mais do que eventos, é levar as pessoas a ter intimidade. O primeiro ponto fala sobre intimidade. Quantos eventos
através de encontros, né? A diferenciação da gente fazer algo para oba-oba e uma coisa que realmente dá resultado. O encontro com Deus foi um lugar que eu tive muitas experiências com o Senhor, tanto fazendo ali o encontro, sentando para ser ministrado, mas logo depois, o privilégio de servir, queridos, não existe prazer maior do que servir ao Senhor. Hoje, a minha vida, a minha caminhada, ela é totalmente para isso, para o serviço, mas porque, primeiro, tive intimidade ou tenho intimidade com Deus. Somente a intimidade com Deus é que vai nos levar a servir com alegria, servir com prazer, que nos alinha ao propósito de Deus. Então, duas coisas que Davi nos ensinou: intimidade e serviço, e através da pessoa de Jesus nós vemos essa intimidade e esse serviço, o Espírito Santo nos ajudando. E o terceiro ponto que Davi nos ensina é a importância de vivermos em comunidade. Nós não estamos vivendo aí nesse dia a dia com a igreja, mas o quanto nós estamos sentindo falta desse tempo. Hoje eu confesso que Deus me deu um chacoalhão e que Jesus me ensinou outras coisas. Nós não estamos tendo muito contato com as pessoas e hoje no meu prédio eu pedi comida e eu desci para ir buscar a comida e na escada eu me deparei com um dos vizinhos e o problema, aí que tá o problema da causa, é um dos vizinhos mais chatos do prédio. E eu me senti tão reprovada por Deus por causa da minha atitude. E aí eu quero te chamar a atenção nesses tempos. Eu desci, ele meio que vigia a gente e tudo que você faz ele corrige. Então eu abri a porta da garagem, fui no carro pegar minha bolsa e aí deixei a porta aberta, ele desceu pra ver a porta e ficou olhando. Aí depois encontrei ele na escada e ele não fala nada e fica querendo criticar. E eu já com a cara fechada, falei assim, se ele falar alguma coisa pra mim, eu vou falar outra coisa pra ele. E aí eu fui, peguei a comida, na hora que eu tava voltando, ele puxou o assunto e eu... ok. E não dei muita trela. Quando eu entrei dentro de casa, Deus trouxe no meu coração a oportunidade que você tinha para fazer a diferença, você não fez. Aquilo entrou no meu coração de uma forma que doeu profundamente. E é muito ruim, queridos, você falar e compartilhar de um testemunho negativo. Mas quando eu penso em comunidade, eu penso nessa diferença das pessoas, nem todo mundo vai agradar. Algumas pessoas vão criticar a gente, algumas pessoas vão chamar a nossa atenção do jeito que a gente não gosta, assim como esse exemplo que eu disse para você. Mas diante de tudo, o Senhor Jesus, ele nos ensina a tratar bem essas pessoas. O Senhor Jesus, com o exemplo dele, nos mostra que nós devemos amar esse tipo de pessoa. É muito fácil nós amarmos pessoas que nos bajulam, pessoas que nos honram, pessoas que sempre estão ali nos elogiando. Querido, é a oportunidade que Deus nos dá de olharmos e vermos aquilo que está de ruim dentro de nós. É muito fácil eu chegar na igreja, é muito fácil eu chegar diante de um povo amado como Serra Azul, como a Igreja Central de Ribeirão Preto, como Vila Virgínia. É muito fácil eu chegar porque as pessoas amam, porque as pessoas querem estar ali comigo. Mas a diferença que o Senhor nos chama é justamente em pessoas que não conhecem, em pessoas que muitas vezes não nos agradam. Eu entrei na minha casa, eu pedi perdão ali para o Senhor. E eu decidi, falei pro Senhor, eu decido ser diferente. Hoje eu não estou sendo comunidade com um monte de pessoas, mas como uma pessoa na comunidade, eu posso fazer diferença na vida de outras pessoas. Quem sabe a gente erra muito. Na vida de Davi nós vemos esse exemplo quando ele começa a ser perseguido por Saul. Ele foge. 400 homens totalmente desajustados, os piores homens, aqueles que tinham sido rejeitados, que eram soldados, mas tinham sido rejeitados, eles seguem 400 homens. O exército de Davi era totalmente desajustado. Foi ali que Deus ensinou a vida de Davi, o ensinou verdadeiramente viver em comunidade. Davi precisou se levantar como líder
diante dos piores homens. Deus muitas vezes não vai colocar as melhores pessoas do nosso lado. Deus vai colocar pessoas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, o que esse homem, o que essa pessoa tá fazendo aqui? E o Senhor nos ensina muitas coisas. Assim como eu fui desafiada, como eu fui hoje corrigida por Jesus, que nós como igreja, nesse tempo, possamos olhar para dentro de nós e sermos totalmente corrigidos pelo Senhor, para no momento em que nós estivermos novamente, nós possamos nos agregar, nos juntar. Deus está levantando muitos líderes nesse tempo, pessoas que vivem totalmente no secreto, pessoas que vivem totalmente em oração, em intimidade, servindo ao Senhor mesmo nesse tempo difícil, para que nós possamos aprender novamente, viver em comunidade, levantar uma igreja forte, uma igreja viva. Não adianta eu colocar minha máscara, hoje eu tirei minha máscara aqui diante de vocês, daquilo que eu tenho errado, e o Senhor trouxe isso. Jesus é aquele que mais vivia em comunidade, é o nosso maior exemplo. Aquele que se retirava, que ficava bom tempo no secreto, ali orando a Deus. Olha Jesus, quem sou eu para não fazer isso? E Jesus atendia a multidão o tempo todo, Jesus servia a multidão. O Espírito Santo falou comigo ali naquele momento que eu entrei na minha casa, que eu preciso melhorar, que eu preciso ser transformada. Ali eu pedi perdão para o Senhor e eu preciso, na próxima vez, fazer a diferença. Mesmo, queridos, que seja com um sorriso, mesmo que seja tratando essa pessoa que tanto me irrita, que tanto me incomoda, mas de uma forma melhor. Nós vemos, queridos, que Davi tem muito a nos ensinar, mas nós vemos pelo legado que diante dessa ligação, né, com Jesus, e ele está aí por causa de todo o coração dele, extremamente ligado a Jesus. Jesus diz isso, eu sou a raiz de Davi. Ele está o tempo todo sendo lembrado por causa da entrega. Além de tudo, nós podemos fazer ou ser como Davi, mas nós temos Jesus e o Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. Jesus é aquele que traz esperança para nós, aquele que não nos vê pela nossa aparência, que não nos julga, mas que nos ensina, que nos ama, assim como o Senhor me ensinou e tem me ensinado nesses últimos dias. E o Espírito Santo vem para completar essa obra, para nos convencer de todas as coisas. Nós temos, querido, homens que são exemplos para nós, e nós temos aí a pessoa de Jesus. Quem você quer ser? Saul, ele é lembrado pelo todos os pontos negativos que ele teve na sua caminhada, na sua história. Davi, apesar de todos os seus erros, é lembrado como um homem segundo o coração de Deus e deixa lindos ensinamentos para nós. Hoje, Davi nos ensina que nós precisamos ter intimidade, que nós precisamos servir a Deus, que nós precisamos melhorar no nosso relacionamento com a comunidade, servindo, amando um ao outro, mas nós temos Jesus, que nos ensina, e o Espírito Santo que nos conduz em todas as coisas. Que você, igreja, possa aprender cada dia mais e mais, e que você seja um Davi nessa terra, deixando um lindo legado, trazendo transformação para a vida de toda a nossa cidade, que você possa ser aquele que faz a diferença em todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, em cima dessa palavra? Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, Pai, acima de todas as coisas. Tu és, Pai, Tu és o renovo sobre as nossas vidas. Jesus, obrigado por nos aceitar como nós somos. Eu quero me entregar diante de Ti mais uma vez e Te pedir perdão, Deus, diante de tudo aquilo que eu tenho falhado, assim como eu falhei hoje. Mas eu não quero perder a Tua presença, Deus. E assim como Davi, aquele homem com o coração quebrantado, se achega diante da Tua presença, Deus, eu clamo, Deus, não retira de mim Tua presença, não retira, Deus, a Tua presença da Tua igreja, mas nos ensina, Deus, a ter intimidade contigo, nos ensina a ter alegria em servir ao Senhor em todo o tempo, nos ensina a viver em comunidade. Eu creio que nesse tempo o Senhor nos retirou da comunidade para nós voltarmos à nossa essência, mas logo nós estaremos em comunidade, nós vamos precisar nos reinventar, e eu creio, Deus, que é esse tempo sobre a vida de Serra Azul. Eu creio, Deus, que esse é o tempo sobre a vida do pastor Emanuel, sobre a vida da Grace, Deus, que o Senhor nos levante para fazer a diferença, mas que nós possamos nos juntar como uma igreja relevante, que tem intimidade contigo, que vive, Deus, no secreto, que é totalmente aquecido pelo Teu fogo, que o Senhor Jesus tem
tenha essa liberdade de agir sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ensine a sempre nos doar completamente, tanto, Deus, para o Senhor em primeiro lugar, como para a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós nos entregamos nessa noite. Nós entregamos o nosso coração completamente ao Senhor. Fica à vontade, Deus, na nossa vida, para nos corrigir, para nos exortar, para nos chamar para mais perto, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que o Senhor nos traga de volta em nome de Jesus. Espírito Santo, nós nos entregamos ao Senhor Jesus nesta noite. Vem e completa a tua obra em nós. Em nome de Jesus, nós amamos a tua presença e nos entregamos a ti para louvor e honra do teu nome. Amém e amém. Que Jesus te encha, querido, de esperança nesta noite, em nome de Jesus. E que você entenda que o Senhor está contigo em todo o tempo, para ministrar sobre o teu coração, para trazer vida sobre o teu coração. Eu quero aproveitar para agradecer a vida do pastor Emanuel pelo convite. Que Deus te abençoe muito, pastor. Que Deus te levante como Davi nessa geração. Que, como nós temos visto, um homem cheio da presença de Deus seja um homem segundo o coração de Deus e faça diferença em todos os lugares. Grace, mulher amada, serva do Senhor, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela confiança, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz, queridos. Deus abençoe a igreja amada de Serra Azul. Receba a vida de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Pastora Priscila, muito obrigado pela palavra que você nos enviou. Deus edificou muito as nossas vidas. Eu creio que depois desse tempo vai ser um tempo de florescimento sobre os nossos ministérios. Então receba a vida de Deus também sobre a sua vida. E glória a Deus, porque você com muito carinho aceitou esse convite e nos abençoou com essa palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Queridos irmãos, eu quero, antes de impetrar a bênção, quero dar alguns recados para vocês. O primeiro é sobre a nossa quinta-feira, nossa sala de oração. Tem sido uma bênção. Nós temos feito a sala pelo aplicativo. Eu tenho enviado o aplicativo para vocês. E é só você clicar naquele link que nós temos enviado e baixar o programa para estar conosco. Então, se você não conseguiu, se você tentou e não conseguiu acessar, fala comigo ou fala com o Mateus, que nós vamos te ensinar em outro horário que possamos te procurar, te ensinar para que você na sala de oração esteja junto conosco. E nesse sábado, prepare para uma grande surpresa. Nós vamos estar indo até o portão das casas de vocês para louvar a Deus e para orar junto com vocês. Amém? Então, você que deseja que nós estejamos para que a gente vá até a sua casa, você vai mandar um recadinho para nós. Eu quero uma visita na minha casa. E nesse sábado, nós estaremos indo até a sua casa, adorando a Deus, orando pela sua vida. Nós vamos estar protegidos, nós vamos estar no distanciamento de 2 em 2 metros. Nós não vamos entrar para dentro da casa, mas nós vamos louvar a Deus e abençoar você com oração. Eu quero muito estar indo até a porta da sua casa para abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos impetrar a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença consoladora do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus esteja guardando a sua casa para louvor e honra do nome dele. Graça e paz, igreja. Até quinta-feira na nossa sala de oração, em nome de Jesus.